Henker que vive duas vezes. Capítulo 150. Montanha da Penitência, 4. Tradutor. HH Editor, HH. Oh, você já está treinando seu sexto sentido? Eu ia te ensinar quando tivermos tempo, mas pensar que você estava treinando usando esse método. Quando Yon-woo sentiu fome pela primeira vez, ele entrou em um pequeno túnel e tirou comida do Intrenium para se saciar levemente. E ele convocou Shannon e Haryeong para confirmar suas realizações. O feedback pode ajudar muito no treinamento. Shannon e Haryeong foram pessoas que alcançaram um nível mais alto de domínio da espada do que Yon-woo. Ele queria verificar se estava indo na direção certa. Sexto sentido? Não foi difícil discutir com os dois Cavaleiros da Morte, já que eles conversaram usando meios mentais de qualquer maneira. Yon-woo apenas teve que entregar seus pensamentos a eles. Shannon sorriu com a pergunta de Yon-woo. Você já esqueceu? A sensação que eu disse que você precisa ter para encontrar um ponto focal. Claro que me lembro, mas eu não sabia que isso era o sexto sentido. Eu apenas pensei que era algo relacionado ao controle da alma. Controle da alma? Shannon inclinou a cabeça em confusão. Então Yon-woo explicou o que havia aprendido. O comprimento de onda das coisas, controle da alma, e a nova sensação que ele sentiu com o Soul Control. Mas enquanto ele continuava a explicar, o corpo de Shannon tremia. Mesmo que ele não falasse, seus pensamentos tremiam violentamente. O que? Bobagem. Havia apenas uma emoção, choque. Yon-woo inclinou a cabeça, sem conseguir entender. Foi bom entender o sexto sentido. Mas por que ele estava exalando esses pensamentos? E então ele voltou sua consciência para Haryeong. Haryeong, que esteve quieto todo esse tempo, estava ainda mais quieto agora. Ele parecia que precisava pensar em algo. Sua personalidade digna estava ligeiramente tremendo agora. E ele abriu a boca para falar. Como o sexto sentido está relacionado ao subconsciente e ao instinto, é uma porta para o poder da alma. Mas, acho que você retrocedeu. Isso faz sentido. Isso é louco. Yon-woo franziu a testa com o que os dois disseram. Vocês dois explicam para que eu possa entender. O que é o poder da alma? Haryeong respondeu com uma voz tranquila. Se o controle da alma é o peso da alma que cresce com a progressão, o poder da alma é o poder que vem dele. Normalmente, também aumenta o nível de poder mágico porque é isso que tira mana do fluxo de mana. Haryeong continuou. No entanto, como isso está nas profundezas do seu subconsciente, geralmente está adormecido. À medida que você se torna mais poderoso, você consegue abrir o sexto sentido, que pode ser considerado a porta para o seu subconsciente. Como o sexto sentido era a base do instinto, ele estava localizado bem na linha entre a sua consciência e o seu subconsciente. No entanto, o subconsciente representa cerca de 80% da sua consciência total, por isso não é facilmente acessível. Se você cometer um erro, seu cérebro pode ser danificado, por isso é tratado com cuidado. Yon-woo entendeu um pouco o que Haryeong disse. Ele teve que entrar em seu subconsciente para entrar em sua alma. E então ele seria capaz de usar o Soul Power. Mas, eu nem abri a porta, então é como se eu abrisse a porta por dentro usando o Soul Power. Os gritos de Shannon ecoaram. Isso não é algo que pode ser feito tão facilmente. Isso é, hein? É assim. Você? O que você faz quando entra em um prédio? O que você quer dizer com o que eu faço? Claro que você tem que entrar pela porta. E se houver algum obstáculo, livre-se deles. Certo, você entra pela porta da frente ou pela porta lateral, certo? Mas você, mestre garoto, você. A mão de Shannon em seu quebra-espada tremeu. É como se você pulasse para o sótão e descesse para o saguão. Muitos deuses e demônios do 98º andar olhando para você com olhos incrédulos. Alguns deuses riram inutilmente. Alguns demônios estão tendo uma conversa séria sobre você. Alguém trouxe uma ideia poderosa. Hermes está olhando para você com orgulho. O Errida está olhando para você com um olhar cheio de raiva. A mente de um humano pode ser separada em duas seções. A consciência onde o pensamento acontece e a inconsciência adormecida. A inconsciência adormecida era comumente chamada de subconsciente e era o caminho para alcançar a base da sua alma. Se fosse comparado a um oceano, seria a água que você teria que atravessar para chegar ao fundo do oceano. Todos os jogadores queriam algum dia estar no controle de seu subconsciente. Só então eles poderiam escapar da prisão de seu corpo físico e ter o poder da alma em suas mãos. E sua classificação, para terminar seu crescimento espiritual seria completada. Era semelhante ao Nirvana ou Diable, o ato de se superar, uma ascensão ao céu. Isso foi incrível? Você só pode estar brincando comigo. Shannon queria quebrar a cabeça de Yon-woo com a espada que ele segurava. Ele estava quase se sentindo injustiçado por não poder. Mas só consigo sentir o controle da alma, não posso usar o poder da alma ainda. Se você pudesse fazer isso, você seria o chefe. Você não teria pulado para o 77º andar então? Shannon suspirou como se seu mundo estivesse desmoronando. Haryeong adicionou uma explicação adicional. Soul Power é algo que mesmo os de alto escalão não podem usar livremente. O deus da espada e a rainha do verão só podem usar uma parte dela. Ser capaz de usar livremente o Soul Power significa que você está se tornando completo.
Isso significaria que você é um verdadeiro ascendente que ultrapassou seus limites físicos. O ponto mais alto. E essas pessoas geralmente são chamados de deuses ou demônios. Han Yeong acenou com a cabeça para cima e para baixo. Isso mesmo. Sua voz séria se espalhou. É muito cedo para você lidar com o Soul Power. Sua alma ainda nem se desenvolveu totalmente e, se você cometer um erro, ela poderá quebrar. Ao contrário do poder mágico que sempre poderia ser reabastecido, o poder da alma era a força que vinha da sua alma e não podia ser renovada. Portanto, abrir o poder da alma era algo que só era possível quando a sua alma se desenvolveu e você tinha o controle da alma. No entanto, apenas por sentir o controle da alma, você já colocou o primeiro botão no que os outros não conseguem fazer facilmente, então será mais fácil de agora em diante. Nem precisamos falar sobre treinar seu sexto sentido. Shannon cruzou os braços e falou com voz indiferente. Então, primeiro, como você sentiu o controle da alma, pense em expandir seu sexto sentido para o exterior. Yeon-woo estreitou os olhos. Era um método de treinamento no qual ele não havia pensado antes. Expandir, sexto sentido? O sexto sentido é apenas outro sentido. Não é algo que deva permanecer no seu subconsciente, mas também sair para fora. Então, o caminho para o seu poder da alma deixar o seu corpo também será feito. Então posso pensar nisso como criar um canal. É semelhante. Já que a hora de liberar seu controle da alma algum dia chegaria. Antes disso, ele tinha que abrir um caminho para isso, e era o sexto sentido. Yeon-woo, Shannon e Han Yeong se sentiram exaltados enquanto conversavam entre si. Controle da alma e poder da alma. Isso significava que o processo para se tornar um ascendente estava oficialmente começando. Também significava que ele havia alcançado o nível para se tornar um verdadeiro mestre. Yeon-woo pensou nos caminhos que percorreu até agora. Ele também fez esforços, mas foi uma série de coincidências. Não foi exagero dizer que seu irmão abriu o caminho. O diário de seu irmão ainda continha a localização de muitas peças escondidas. Mas isso era algo que Yeon-woo tinha que fazer sozinho agora. Os pequenos passos que Yeon-woo daria a partir de agora afetariam drasticamente os resultados de seu crescimento. E Yeon-woo estava orgulhoso de si mesmo por ter colocado o primeiro botão certo. Mas o que eu faço de agora em diante é mais importante. Yeon-woo organizou seus pensamentos enquanto mastigava carne seca. Qual é o gosto? Como se eu estivesse mascando borracha. Hahaha, eu entendo. Quando subi a quarta montanha, meu nível de aborrecimento estava no máximo. Shannon riu enquanto seguia Yeon-woo até a quarta montanha. O sentido que foi bloqueado em seguida foi o paladar. Não houve nenhum desconforto quando ele se mudou, mas foi bastante desconfortável para seu estilo de vida. Como ele não conseguia sentir o gosto de nada, era uma tortura cada vez que colocava algo na boca. Jerk tinha gosto de borracha, mastigável e azedo, e quando bebia água, sentia como se estivesse bebendo água de esgoto. Não foi que seu paladar tenha sido completamente bloqueado, mas sim alterado para provar outros sabores. Yeon-woo fez uma careta. Isso significava que ele teria que desistir de sua lancheira e ficou um pouco irritado com isso. Parecia que o julgamento do 20º andar nunca sairia do tema da penitência. Mas ele ainda precisava comer alguma coisa, então, ao colocar a carne seca na boca, experimentou algo que vinha praticando desde ontem. Liberação do sexto sentido. À medida que lentamente revelava sua presença, começou a sentir os comprimentos de onda ao seu redor. Era diferente de usar seu poder mágico para observar o ambiente. Indo além dos comprimentos de onda, era como se ele pudesse sentir o mundo livremente. E com o conselho de Shannon e Han Yeong, ele sentiu que isso era totalmente factível. Você entendeu uma parte de como lidar com o Soul Power. Você é capaz de sentir o controle da alma mais especificamente. Você entendeu a maneira de revelar sua existência com o controle da alma. O nível da sua alma está crescendo. E antes que ele percebesse, quando estava na quinta montanha, ele conseguiu expandir o território do seu sexto sentido. Seus movimentos cuidadosos tornaram-se mais naturais. Ele não hesitou mais ao caminhar. Se alguém visse, pensaria que ele estava vendo o caminho à sua frente. Embora todos os seus sentidos estivessem bloqueados agora. Estranhamente, ele sentiu algo ao seu redor. Ele viu um novo mundo olhando as coisas de outra maneira. Era como se ele tivesse um terceiro olho. Também. À medida que Yeon-woo conseguiu encontrar sua direção, seu crescimento aumentou rapidamente. A proficiência da habilidade, fortalecimento dos sentidos, aumentou dramaticamente. 82, 83%, 96, 97%, 100%. Parabéns, você atingiu o nível máximo da sua habilidade, fortalecimento dos sentidos. Todas as estatísticas relacionadas à sua habilidade aumentam. Força aumentada em 10. Destreza aumentada em 12. Você ganhou uma nova compreensão sobre sua habilidade. Uma habilidade superior está sendo aberta. A habilidade, sexto sentido, foi criada. A proficiência da habilidade, sexto sentido, atingiu rapidamente o nível máximo. Novas habilidades estão sendo pesquisadas considerando suas estatísticas. A habilidade superior, inspiração, está sendo aberta.
A proficiência da habilidade, inspiração, aumentou dramaticamente. Depois que ele dominou sua habilidade de fortalecimento dos sentidos, múltiplas habilidades superiores foram criadas e desapareceram após serem dominadas. O sistema da torre estava procurando uma habilidade que se adaptasse às conquistas de Yon-Woo. Embora tenha sido selado à força, seu sentido do dragão continuava a mudar também. Então, a habilidade, percepção extrasensorial, foi criada. As mensagens chegaram a um lugar. Percepção extrasensorial. Numeração 95. Proficiência. 0,0%. Resumo. Combina os 5 sentidos e o sexto sentido em um só, e permite o reconhecimento de coisas que antes não podiam ser sentidas. Intuição. À medida que a proficiência aumenta, o alcance do seu sentido aumenta e você pode sentir facilmente a base dos itens ao seu alcance. Às vezes, você pode ativar um sentido semelhante ao da previsão e dar uma espiada na ideia. Mecanismo de defesa automático. No caso de uma situação inesperada, sua velocidade para perceber isso aumenta. Além disso, no caso perigoso em que o seu HP diminui para menos de 10%, todas as estatísticas podem aumentar em 200% uma vez por dia. Percepção extrasensorial. Yon-Woo ficou completamente surpreso com a habilidade recém-criada. Dominar as habilidades fornecidas e criar sua própria habilidade exclusiva foi o caminho para se tornar um classificador. Mas não foi fácil desenvolver uma habilidade superior e, mesmo que você recebesse uma, era muito mais difícil controlá-la. Era óbvio, mas aumentar a proficiência de uma habilidade superior era mais complicado do que aumentar a proficiência de uma habilidade inferior. Ele pensou que receberia uma habilidade alguns níveis à frente do que ele tinha. Mas o sistema deu a Yon-Woo algo muito maior do que ele esperava. Percepção extrasensorial. Uma das principais habilidades sensoriais que tinha numeração pousou em seu colo. Sem nenhum aviso prévio. A proficiência da habilidade, percepção extrasensorial, está aumentando. 2, 3%. E a proficiência até mesmo dessa habilidade estava aumentando rapidamente. De certa forma, isso era algo que obviamente deveria ter acontecido. 5 sentidos que foram treinados com o fortalecimento dos sentidos. Reconhecimento usando poder mágico. Sexto sentido que usou o Soul Control. E o sentido do dragão. Eles foram todos combinados em um. Esperava-se apenas que uma habilidade excepcional surgisse. Ele podia sentir o alcance do seu sexto sentido se expandindo rapidamente. Não era algo que pudesse ser explicado. Yon-Woo sentiu como se sua mente fosse explodir. Foi diferente de quando sua consciência cresceu após despertar seu corpo de dragão. Então, foi como fazer seu vaso crescer à força, e agora, foi como encher aquele vaso até a borda. Adicionalmente, Yon-Woo conseguiu ver uma espécie de fluxo nas informações que estavam sendo inseridas. Ele viu coisas que não conseguia antes. Ele sentiu coisas. E ele percebeu facilmente o que era. Fluxo de mana. Ele podia sentir claramente a mana na atmosfera fluindo como um grande riacho. E ele podia ver as coisas menores dentro dela. Eles vieram para Yon-Woo como uma maravilha recém-descoberta. Era como se seu terceiro olho estivesse arregalado. O ambiente de Yon-Woo foi destacado tão claramente com sua percepção extrasensorial que ele pensou que todos os seus sentidos haviam sido abertos. Ele verificou sua condição para verificar, por precaução, mas seus 5 sentidos estavam definitivamente fechados. Yon-Woo estremeceu inconscientemente. Ele já podia sentir todas essas coisas com sua percepção extrasensorial. O que aconteceria quando todos os seus sentidos se abrissem após terminar o julgamento? Ele não sabia dizer o que sentiria então. Mestre Shannon, que estava olhando fixamente, falou com uma voz azeda. Yon-Woo pressionou a alegria em seu corpo e voltou sua consciência para onde Shannon estava. O que? Acho que entendo porque Fante suspirava toda vez que olhava para você agora. Você é irritante. Nossa, isso faz sentido? Aquilo que alguns têm que trabalhar a vida inteira para conseguir. Chega a alguém assim. Como? Shannon bateu no peito com o punho. Ele se sentiu tão injustiçado. Ele trabalhou duro para chegar ao 50º andar por um longo tempo e agora se sentia ofendido. Mas então, Shannon suspirou como se o céu estivesse caindo. Observando Yon-Woo de seu lado, ele sabia o quanto se esforçava. O que ele achava difícil quando estava vivo? As coisas pelas quais ele trabalhou tanto, eram na verdade apenas brincadeira de criança no caso de Yon-Woo. Yon-Woo fez o ato maluco de selar todos os seus sentidos e habilidades quando escalou a montanha. Se ele desse um único passo em falso, poderia despencar em um penhasco. Ele enfrentou situações perigosas de frente e se desafiou após superar seus limites. De certa forma, era como abusar de si mesmo. Shannon não conseguia pensar que ele havia conseguido isso injustamente. Não, o presente de Yon-Woo era normal. No entanto, ele superou isso com tenacidade, rigor e julgamento claro. E quando Yon-Woo ficou satisfeito consigo mesmo por realizar tal façanha. HM? De quem é essa disposição? Havia alguém assim? Sim, não há como eu não fazer isso agora. Ei, quem é você? Parece que você foi iluminado depois de vir aqui. Ei, mais novo. É o novato que você procurava há tanto tempo. Aceite o novato. Ei,
Quem é você? De repente, vozes surgiram em sua cabeça e o deixaram tonto. Foi o mesmo falar aberto que o deus da espada usou. Yon-Woo foi capaz de perceber imediatamente os donos das vozes. Sadu. Das provações do 20º andar, obviamente, a prova da 5ª montanha foi a mais dolorosa. Porque todos os meus sentidos estão bloqueados, isolando-me na escuridão, e eu ainda tinha que escalar a montanha de alguma forma. Isso foi difícil mesmo para os rankers qualificados. Não, na verdade, foi mais difícil. Porque quanto mais você tem, mais pressão será colocada sobre você na 5ª montanha. Esta é a razão pela qual os jogadores que encontraram uma parede voltaram para o 20º andar. No entanto, eles vieram aqui sentindo como se estivessem se agarrando a qualquer coisa. O 20º andar não era um lugar para onde eles iam porque gostavam. Mas é um facto que existem todos os tipos de pervertidos no mundo. Há pessoas que gostam de tortura e dor. E eles experimentam prazer ao receberem as penitências e dizerem algo sobre uma nova liberdade? Eles eram canalhas malucos. No entanto, eles se autodenominaram assim. Alpinista das penitências, Sadu. Para encurtar a história, os Sadu eram eremitas que se concentravam em seu treinamento individual, isolando-se na 5ª montanha. Como se não quisessem ser interrompidos, eles se espalharam por toda a montanha. No meio de um túnel, numa grande floresta e até no lago. Mas Yon-Woo o sentiu com sua percepção extrasensorial. Eles eram todos pessoas com sexto sentido treinado por causa do tempo que passaram na montanha. E ele podia sentir algo o examinando. E eram 5. Quando ele leu o fundamento deles. Eles são fortes. Ele cerrou o punho. Cada um deles eram pessoas qualificadas. 2 deles eram pessoas habilidosas que provavelmente poderiam enfrentar Baal ou o Deus Sabre. Uau! Yon-Woo sentiu algo se aproximar dele rapidamente. Como um pássaro voador, pousou no topo de uma árvore próxima em um piscar de olhos. Eles provavelmente estavam curiosos sobre o especialista que poderia senti-los. O jogador que queria conferir o novato ficou surpreso ao verificar Yon-Woo. Você é? Yon-Woo olhou em volta, tentando procurar o jogador, ainda não acostumado com sua percepção extrasensorial, e também ficou surpreso. Era familiar para ele. Alguém que ele conheceu no tutorial, mas alguém com quem não manteve contato.